Fala para você que está a caminho do consultório para mais um dia de batalha, ou para você que já está a caminho do seu lar, doce lar, ou mesmo para você que já está aí na academia colocando o shape em dia. Independente de onde esteja, o importante é estar ouvindo o Jaleco Roxo, o podcast que vai ajudar você, colega da área da saúde, a ter estratégias baseadas em evidência científica e de ordem prática, para ajudar você no seu consultório. Fala aqui diretamente do nosso escritório no Complexo Orion, em Goiânia. O assunto de hoje é o que os bilionários têm para nos ensinar. Dinheiro não é sinônimo de sucesso ou felicidade. Entretanto, é uma métrica tangível e objetiva. E por isso, no aspecto de valor recebido por hora trabalhada, os bilionários têm sim muito a nos ensinar. Antes de começar, quero agradecer o apoio da Dala Atendimento Hospitalar, parceira no Jaleco Roxo, o podcast. Se todo mundo tem a mesma quantidade de tempo e alguns ganham mais do que outros, será que podemos dizer que o que determina quanto ganhamos é a maneira de usar o tempo? Se isso é verdade, tempo é dinheiro. Um modo de descrever um sistema de administração do tempo deve ser simplesmente pelo dinheiro que ele gera. Então, doutor, qual sistema você está usando? 100 mil reais por ano? 500 mil reais por ano? 2 milhões de reais por ano? As pessoas produtivas realizam mais, alcançam melhores resultados e ganham muito mais a partir de suas horas trabalhadas. Fazem isso porque dedicam o máximo de tempo a ser produtivas em sua prioridade máxima. Jogam o jogo onde o objetivo não é mais fazer mais coisas, e sim ter menos coisas para fazer. O escritor William Green entrevistou durante 25 anos centenas de mega investidores, muitos deles bilionários, e escreveu o livro How the World's Greatest Investors Win in Markets and Life. Ele chama a atenção que o dinheiro acumulado pelos bilionários possivelmente é oriundo de alguns padrões de comportamento. 3 elementos são comuns nesses indivíduos onde o dinheiro deixou de ser problema. Eles buscam simplicidade, subtração e tentam não ser idiotas. Comecemos pela simplicidade. Foi perguntado para o investidor bilionário como ganhar dinheiro no mercado financeiro. E ele disse, abre aspas, isso é muito simples. Você deve encontrar empresas que valem a pena investir e comprar muitas ações por muito menos do que elas valem. Simples assim, fecha aspas. Não confundam simples com ser fácil. Mas o investidor foi capaz de colocar simplicidade em um mercado complexo. Reid Hoffman, um dos fundadores do LinkedIn, declarou, abre aspas, aprendi que a parte importante da estratégia de negócios é resolver o problema mais simples, mais fácil e mais valioso. Já Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos da história, descreveu sua estratégia de investimentos como letargia beirando a preguiça. Ele vai atrás de empresas sem complicações e simples de administrar. Em suas palavras, eu não quero pular barras de 3 metros de altura. Procuro as de 30 centímetros, sobre as quais eu posso dar um passo. Doutor, quando sua estratégia no consultório é tão complexa que cada passo é como empurrar uma pedra morro acima, faça uma pausa. Inverta o raciocínio. Pergunte, qual o jeito mais fácil de obter um bom resultado? Talvez o insight do meu pedal te ajude. Eu gosto muito de pedalar, fazer trilhas de bike em grupo. Mas muitas vezes eu tenho um integrante que é mais lento. O problema é a distância que se forma entre o pelotão da frente e esse integrante mais devagar. A princípio, tento resolver o problema fazendo o pelotão da frente parar e esperar que o outro os alcance. Isso mantém o grupo unido por um tempo. Mas assim que todos voltam a pedalar, a mesma lacuna começa a se formar outra vez. Aí eu decido colocar o mais lento na frente e os mais rápidos atrás. Parece lógico, mas assim resolvemos a questão da distância entre o mais devagar
e os mais rápidos. Entretanto, todo pelotão é penalizado a chegar mais tarde no destino final. E aí, o que fazer? A resposta é fazer o máximo para facilitar a vida do mais lento. Se eu, por exemplo, diminuir a mochila do mais lento, ele vai cansar menos e pedalar mais rápido. De fato, na mesma hora, isso melhora a velocidade do grupo todo e chegamos no destino final em boa hora. Daí nasce um insight para o seu consultório. Em vez de aprimorar cada aspecto de onde você atende, identifique a parte do processo que é mais lenta em relação a todas as outras. A pergunta é: qual é o caminhante mais lento do meu consultório? Qual é o obstáculo que o impede de alcançar o que é importante? Ao identificar e subtrair sistematicamente essa restrição, você conseguirá reduzir de forma significativa o atrito que impede de executar o essencial. Seguindo no campo da simplicidade, no trabalho intitulado A Busca e o Uso Equivocado de Informações Inúteis, dos pesquisadores Bastard e Shafir, da Universidade de Stanford e Princeton, foi demonstrado que muitas informações reduzem a qualidade das decisões. Imagine a sensação do paciente ouvindo um monte de termos técnicos e jargões pouco familiares. Você pode ter uma falsa sensação de estar passando um ar de autoridade, mas pode estar atrapalhando a tomada de decisão do paciente escolher você. É preciso que você estruture seu discurso de maneira simples. Segundo Sue Stanley, designer sênior do Toastmaster International, uma organização mundial focada em comunicação, o planejamento de um discurso é um dos mais importantes fundamentos de qualquer conversa bem-sucedida, seja improvisada ou não. É preciso ter um começo, um meio e um fim. É necessário saber como vai começar e como vai terminar a sua conversa. Por acaso você tem uma estrutura de discurso quando fala do seu serviço para o seu paciente? A maioria das músicas de sucesso segue um padrão de acordes. Filmes também têm um padrão de descrever uma ação, seguida de um contexto, depois uma tensão entre os personagens, aumenta essa tensão até chegar ao clímax e finaliza com uma conclusão. No mundo jurídico também não é diferente. Existem estruturas de discurso. Bons advogados começam com um problema, depois apresentam uma legislação relevante a ser explorada, em seguida apresentam uma análise na qual foi aplicada a lei escolhida para fundamentar a apresentação e finalmente chegam à conclusão. E você, colega, qual a estrutura do seu discurso? Ou você liga o modo louco e sai falando um monte de informações soltas, sem um padrão lógico para o seu paciente? Doutor, busque por simplicidade no seu discurso com o paciente. Estruture a sua fala. Procure por simplicidade nos processos do seu consultório. Torne tudo mais fácil para o seu paciente. O segundo conceito é a subtração. Entenda isso como deixar de lado distrações e focar. Como disse Graham Bell, concentre todos os seus pensamentos no trabalho à sua frente. Os raios de sol só produzem fogo se forem concentrados. Ninguém sabia tão bem disso como Steve Jobs. Nos 2 anos após seu retorno para a Apple, ele reduziu os produtos da empresa de 340 para 10. Ele explicou sua maneira de pensar na convenção Macworld de 1997, abre aspas. Quando a gente pensa em focar, pensa, bom, focar é dizer sim. Não, focar é dizer não. Jobs buscava resultados extraordinários e sabia que para chegar lá, tinha que cercar o seu sim de nãos. Sim para o que é importante e não para todo o resto. O profissional da saúde muitas vezes acha que ser produtivo é atender de tudo, virar noites trabalhando, estar ocupado todo o tempo. Entretanto, produtividade está mais relacionada com prioridades, planejamento e proteção feroz do seu tempo. Nessa era digital, as distrações nos encontram a todo minuto.
Nos tornamos seres de uma mão só, pois a outra está ocupada segurando o celular. E ele pede por atenção todo o tempo. É incrível como invertemos valores de prioridade. Deixamos de atender um paciente que está nos esperando na recepção para responder uma mensagem do WhatsApp de imediato. Existem algumas maneiras interessantes de subtrair distrações do seu dia a dia e gerir melhor o seu tempo. Gosto muito da matriz de gerenciamento do tempo proposta por Steph Colvin, no seu clássico, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Nessa matriz, os dois fatores levados em conta para gerir as atividades são urgente e importante. O quadrante 1 é o da atividade importante e urgente. O quadrante 2 é de importante e não urgente. No quadrante 3, não importante e urgente. E no quadrante 4, não importante e não urgente. A partir disso, você vai ter uma visão melhor das suas tarefas do dia. Outra maneira de dividir o tempo, mais a longo prazo que eu gosto, foi o proposto pelos autores Gary Keller e Jay Passen. Basicamente, eles constroem 3 blocos de tempo. Bloco para o tempo livre, bloco para trabalhar no que você tem como foco e bloco para o planejamento. Penso que a parte que nós deixamos de lado é o tempo livre. É muito importante tirarmos tempo de folga. Crie blocões de fins de semana prolongados e férias. E doutor, aproveite. Depois disso, você estará mais descansado, mais relaxado e mais produtivo. Tudo precisa de pausa para funcionar melhor. E você não é diferente. Seu tempo é o compromisso mais importante do seu dia, portanto, faça de tudo para protegê-lo. Não ser um idiota. Era isso que Charlie Munger, grande parceiro de Warren Buffett, costumava dizer ser o seu foco. No geral, a área da saúde é recheada de pessoas inteligentes. Algumas até se acham gênios. Fato é que ser inteligente, ter sabedoria é muito difícil. Mas não ser estúpido é fácil. Evitemos comportamentos estúpidos. Um dos caminhos para isso é observar padrões que deram errado ao nosso redor e não fazer. Se pergunte o que você precisa fazer para ser um péssimo médico. E não faça. Pense em processos que podem falir o seu consultório e não os empregue. Essa simples estratégia pode ser aplicada em qualquer campo da profissão ou até mesmo da vida. O que você pode fazer para ter uma vida miserável? Pense. E não faça. Deixa eu contar uma história que aconteceu no meu fellow em 2013. Nesse ano eu estava em Chicago fazendo meu fellow de cirurgia do pé e fiquei muito amigo de um American Greek, de um americano de origem grega chamado Nick. Nick era um cara espetacular, muito inteligente e muito divertido. E costumávamos, na sexta-feira, ir para um happy hour após o hospital. A gente parava num pub e tomava alguma cerveja juntos e conversava como que tinha sido as rotinas, o que tínhamos aprendido e discutíamos alguns casos clínicos que tinham acontecido durante a semana. E aí, após aquela cerveja e tudo, e fomos até tarde da noite, eu falei, Nick, agora acho que precisamos ir embora, né? Amanhã temos que acordar cedo, sábado o chefe vai operar, vamos embora. Aí eu falei pra ele, vamos lá pegar o seu carro. Ele falou, não, cara, de jeito nenhum. A gente bebeu aqui 3, 4 long necks, eu não posso dirigir. Eu acabei de beber, eu sei que eu não estou bêbado, que eu teria condições de dirigir, mas de jeito nenhum. Isso, pessoal, 2013. Não tinha essa cultura no Brasil, né, de se beber não dirija, né? E aí eu virei pra ele e falei, pô, cara, muito legal o seu comportamento, assim, admiro muito, porque a gente no Brasil ainda não tem essa cultura, né? Se a gente bebe 1, 2 cervejas naquele tempo, 2013, a grande maioria pegaria seu carro, uma distância curta, não tem nenhum sinal de embriaguez e dirigiria. E ele olhou assim pra mim e me disse, ô Bruno, obrigado pelas palavras, mas eu não acho que eu sou melhor que vocês. Muito pelo contrário, minha vontade é de dirigir. Mas sabe por que eu não faço? Porque se eu for pego, fizer o exame e perceberem que eu bebi, eu perco minha licença de médico e vou preso. Pessoal,
Ele não estava sendo o mais inteligente do pub, ele só não estava sendo o idiota, né? Então, pessoal, então ele não estava sendo o cara mais inteligente do pub. Ele simplesmente só não estava sendo um idiota. Doutor, não tenha vícios com droga, não dirija bêbado, não trate mal quem você ama. Busque simplicidade na vida, subtraia distrações e evite ser estúpido. Agora, eu quero que você imagine que a vida é um jogo em que você está fazendo malabarismos com 5 bolas. As bolas se chamam trabalho, amigos, família, saúde e integridade. E você está mantendo todas as bolas no ar. Mas um dia você vê que o trabalho é uma bola de borracha. Ela cai no chão, quica e volta. As outras 4 bolas, família, saúde, amigos e integridade, são feitas de vidro. Se você largar uma, ela pode arranhar, lascar ou até mesmo despedaçar, sem chance de conserto. Fez sentido para você? Ajudar o colega que precisa nos faz sentir bem. Envie esse episódio para outros colegas que estão precisando ouvir sobre o tema. O compromisso do Jaleco Roxo continua. O intuito é ajudar colegas a ter estratégias baseadas em evidência científica e de ordem prática, para não só trazer pacientes até o consultório, mas também com que esses consumam o seu serviço, seja ele um procedimento, uma cirurgia ou um protocolo, ou qualquer outra coisa com a finalidade de melhorar a vida deles. E nesse episódio em específico, aprendemos alguns padrões de comportamento dos bilionários. Nos vemos no próximo episódio. Bans mais que uma agência.